No século XVIII, a eletricidade conhecida vinha principalmente de fenômenos naturais, como os raios, ou da eletricidade estática, gerada por atrito, como em máquinas eletrostáticas. Era difícil de ser controlada e não produzia uma corrente contínua. Luigi Galvani, o médico e anatomista italiano, observou que pernas de rãs dissecadas se contraíam ao serem tocadas por dois metais diferentes, concluindo que a eletricidade era gerada pelo tecido animal, chamando-a de eletricidade animal. Por outro lado, Alessandro Volta, o físico italiano, não concordava. Ele argumentava que a eletricidade não vinha do animal, mas sim da interação e do contato entre dois metais distintos, como zinco e cobre, e um meio úmido, a salmoura. Para Volta, os metais eram o motor da eletricidade. Para provar sua teoria, Volta substituiu os tecidos animais por pedaços de papelão ou feltro embebido em solução salina e empilhou discos alternados de dois metais diferentes. Em 1800, nascia a pilha voltaica, a primeira fonte de corrente elétrica contínua da história. Ela demonstrou que a eletricidade poderia ser gerada a partir de reações químicas, abrindo as portas para o estudo da eletroquímica e para o futuro de todas as baterias. O nome pilha vem justamente da coluna de discos empilhados, ou seja, uma pilha de discos. A partir desse princípio de usar a química para gerar eletricidade, outros cientistas como John Frederick Daniell aperfeiçoaram o conceito, criando células que geravam corrente elétrica de forma mais estável e duradoura. Diante da história do surgimento da primeira pilha, o nosso grupo, que está realizando esse trabalho, resolveu criar uma pilha. Uma pilha no estilo aquelas desenvolvidas no século XVIII. Fiquem então com o desenvolvimento e os resultados obtidos do nosso projeto. Hoje faremos uma pilha de Daniell, ou para os mais íntimos, Daniel. Para isso a gente vai usar 4 elementos muito simples. O primeiro é uma moeda de cobre de 5 centavos, uma arruela de zinco, que acha em qualquer loja de construção, um papelão cortado em círculo e o último é água com sal. Aprenderemos hoje a como produzir energia através da química do zero. Bom, e nosso grupo será composto por Henrique Canali, Gabriel Bilac, Thiago Henrique, Pedro Bess, Rafael Castamã. A pilha de Daniell foi criada em 1836 por John Frederick Daniell. Na época, as pilhas conhecidas liberavam gases e eram estáveis. Daniell resolveu isso criando um sistema capaz de gerar eletricidade de forma constante e limpa, um dos primeiros passos rumo às baterias modernas. Agora a gente vai fazer uma fase muito importante do processo, que a gente vai pegar o papelão em formato de círculo e vai mergulhar ele na água salina. Aí depois de ter mergulhado bem, a gente vai pegar ele e vai fazer a formação da célula. Se baseia como? A gente pega a moeda de cobre, depois a gente pega o papelão em formato de círculo molhado com água salina e depois a gente vai pegar a arruela de zinco para terminar o empilhamento. Essa é a formação de uma célula. Essa montagem simples representa a pilha de Daniell original, que usava dois materiais diferentes conectados por uma ponte salina. No nosso modelo, o papelão com água e sal faz esse papel da ponte salina. Ele contém íons que permitem a movimentação da carga elétrica entre os materiais. Nessa pilha, dois metais diferentes reagem entre si por meio de uma reação chamada oxirredução. O zinco é o metal que se oxida, perdendo elétrons, sendo representado pela equação que está sendo mostrada. Já o cobre sofre redução, ganhando esses elétrons, sendo representado pela equação que está sendo mostrada. O zinco atua como agente redutor e o cobre como agente oxidante. Essa troca de elétrons é o que gera a diferença de potencial, ou seja, a tensão elétrica entre os dois polos da pilha. Para entender melhor o que está acontecendo, vale lembrar 3 grandezas fundamentais da eletricidade. Volt mede a diferença de potencial, a força que move os elétrons. Ampere mede a intensidade da corrente elétrica, ou seja, o quanto de elétrons passa por segundo. Watt mede a potência, a quantidade de energia transformada em um certo tempo.
Bom, agora nós vamos pegar o voltímetro para fazer a medição de quantos volts vamos estar gerando aqui. Pegamos e amontoamos, empilhamos algumas células de, como podemos dizer, roela, moeda e papelão. Vamos pegar aqui o voltímetro, vamos engatar embaixo aqui com o jacaré e vamos engatar aqui em cima. E vamos ver quanto vai ser gerado. Como podemos ver, está sendo gerado até 14,95 volts. Bom, em cada célula que a gente pode observar, em cada célula dessa, a gente obtém uma quantidade de volt. Então, quando a gente aumenta uma célula desta, como a gente pode ver, a gente aumenta um pouquinho a voltagem. Bom, depois de termos colocado todas as células aqui, vamos ter uma base de quantos volts vai estar gerando. Vamos pegar o jacaré, que vai ser do voltímetro, vamos engatar num polo e aqui vamos relar perto do outro, para termos a base. Ó, chegou até 19, como podemos ver. 15, 13. E é isso. E agora vamos testar nosso LED. Como podemos ver, está funcionando. O que vimos aqui é a transformação de energia química em energia elétrica, o mesmo princípio que faz funcionar as pilhas e baterias que usamos em celulares, controles e carros elétricos. A pilha de Daniel foi o ponto de partida para toda essa tecnologia. A descoberta de Daniel mostrou que era possível armazenar e liberar energia de forma controlada, abrindo caminho para a invenção das pilhas modernas. Mas com o avanço tecnológico surgiram também os impactos ambientais, especialmente pelo descarte incorreto de pilhas e baterias, que liberam metais pesados no solo e na água. Atualmente, as pilhas alcalinas e recarregáveis seguem o mesmo princípio da pilha de Daniel, mas com substâncias e estruturas aprimoradas. Ambiental e financeiramente, as pilhas recarregáveis são as mais indicadas, duram mais e reduzem a quantidade de resíduos tóxicos na natureza. Já sabemos que as pilhas e baterias fazem parte do nosso dia a dia, mas o que muita gente esquece é que quando jogadas no lixo comum, elas liberam metais pesados que contaminam o solo e a água, colocando em risco a natureza e a nossa própria saúde. Por isso é essencial descartar pilhas e baterias em pontos de coleta específicos. É um gesto simples, mas que faz toda a diferença. John Frederick Daniel transformou uma ideia simples em uma das maiores descobertas da ciência elétrica.